Tá gravando agora. Show de bola. Então, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do UB Talks. Hoje estamos contando com a participação da Ângela. A Ângela é designer e atualmente mora e trabalha em Bali, na Indonésia. Ela combina conhecimentos de branding, marketing, social media, wellness e gestão, atuando como brand manager e head of remote em diversas organizações. Ela também fundou um estúdio de brand management e durante essa talk ela vai compartilhar conhecimentos sobre full remote work. Seja bem-vinda, Ângela, a esse espaço de muita troca e conhecimento para falar sobre Paredes Não Amam, do presencial para o all remote. Muito obrigada pela apresentação, Roberta, muito massa. Eu agradeço o convite de vocês, da UB Minds, né? Muito bom ver empresas trabalhando aí remoto e a gente se conectar e conversar um pouco sobre isso. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Estão vendo aí? Estão vendo? Estamos! Tudo certo? Então tá bom, gente. Na verdade, assim, eu peço que vocês vão anotando perguntas aí, mandem no chat, né? Eu vou falar, e depois a gente discute alguns pontos. Então, por favor, anotem aí as dúvidas de vocês, tá? Eu decidi fazer uma talk mais falando na prática, assim, sobre uma experiência que eu tive específica com o trabalho remoto, que é de levar a empresa que estava trabalhando 100% no presencial para 100% remoto no ano passado. Então, é mais ou menos isso que eu vou compartilhar com vocês. E por isso que eu começo dizendo que as paredes não amam, né? Porque empresas, elas não são paredes. Para a gente entender isso, dói no início, assim, mas eu vejo vários prédios fechados agora, né? E lá não tem nada, não tem vida, não tem nada da empresa ali, só os equipamentos mesmo, porque as pessoas e a empresa está acontecendo em outro lugar agora, né? Várias empresas tiveram que passar por isso. Então, essa é a prova de que as companhias, né, as empresas, elas não são paredes. Eu quero me apresentar, a Roberta já falou, mas rapidamente, né? Eu sou paulista e a minha formação é no design. Então, eu estudei design na Universidade Federal de Santa Catarina, aí em Santa Catarina, né? E no design, eu sempre me identifiquei muito com branding, né? E é isso que eu gosto muito de trabalhar, assim, que é para pensar em gestão de marcas, né? E o branding me deu vários ensinamentos legais, assim, fora design em si, que foi começar a trabalhar cultura organizacional, gestão e wellness, bem-estar. Então, eu sempre trabalhei nessa área, assim, estratégica e também de produção, né, que no design a gente vê. Então, essa é a Ângela, assim. Então, eu coletei várias referências disso e aí eu acabei virando várias coisinhas, que a gente dá nomes bonitos, mas eu continuo sendo uma pessoa só fazendo tudo isso, né? Então, eu sou brand designer, que eu falo, mais designer, né? Execução. Manager, que é coordenar ali as marcas, né? E Head of Remote, que foi o papel que eu recebi o desafio por esse senhor que está comendo aí um Cheetos agora na nossa conversa, que é o Fabrício Pamplona. Inclusive, ele que me deu esse desafio no ano passado, eu vou contar um pouquinho sobre isso. E empreendedora, para eu ter o meu próprio estúdio agora de gestão de marcas e tudo mais. Então, vamos falar especificamente sobre o Head of Remote, né? O que é isso? Né? Nada se trata de um nome bonitinho para dizer que eu cuido da estrutura remota da empresa. Né? Muitas vezes, acho que é o caso de várias pessoas vão se identificar com isso. Nesse ano ali, que agora a galera teve que ir para o online, para o remoto, a gente teve um desafio de quem que assumir esse papel, né, de cuidar da estrutura, de pensar nisso. Então, a gente vê gestores de pessoas, gestores de projetos assumindo esse papel de pensar, tá, antes a gente fazia presencial, como que a gente faz agora no remoto? Como que a gente lida com as pessoas agora no remoto, né? Então, tem algumas empresas, tipo o Facebook, a GitLab, já tem um papel desse. Então, a gente não inventou esse nome, ele já existe, né? O Head of Remote. E essa pessoa, ela vai trabalhar junto com gestores de pessoas, gestores de projeto, mas só para pensar em ferramenta, em se está funcionando, como a comunicação está funcionando. Então, ela tem esse olhar, assim, mais direto para a estrutura remota. Então, é isso, é estrutura e cultura que trabalha, né?
E é um privilégio ter alguém só pensando nisso, né? As empresas que eu vou falar hoje para vocês, elas são empresas pequenas, então para dizer que isso é possível, né, de estar contratando pessoas para assumir esses papéis é importante, eu acho até que é essencial, assim. Mas é um privilégio mesmo ter uma pessoa pensando nisso, eu acho que vai surgir muita gente nesse cargo nos próximos anos, assim, oficialmente, né, nesse cargo. E aí um Head of Remote, ele basicamente ouve muito, né, ele tem que ouvir as pessoas, as demandas das pessoas, se está dando certo, se não está dando, né. Tem que ter um ouvido atento, então tem que ser uma pessoa ali que é brother, eu digo, que é uma pessoa que ela vai estar, dentro do time, assim, ouvindo o time. Ela organiza os processos, é uma pessoa com muita organização, assim, um senso de organização grande. Na verdade, não é para burocratizar, é para ajudar, né, as pessoas terem um processo transparente e mais fácil de ser entendido. Ela define, então ela toma muitas decisões. Ah, que ferramenta a gente vai usar? Ela testa a ferramenta, aí ela decide o que que vai ser, né. Ela encoraja as pessoas. Eu não sei vocês, assim, mas às vezes: "Ô galera, a gente vamos usar essa plataforma agora", né. "Não manda mais no WhatsApp, manda aqui", né, tô levando um caso aqui. E aí todo mundo vai e manda no WhatsApp, aí você: "Não galera, vamos lá, vamos usar a plataforma, usa desse jeito". É uma pessoa que ela não pode desanimar, né, muitas vezes, é claro, quando não dá certo ela tem que saber, também, né. Mas ela não desanima, ela é uma pessoa que encoraja o time a fazer o melhor uso dos canais, a estar junto, né, a fazer eventos de cultura, a se relacionar, então ela é aquela pessoa que eu falo que tem que estar com o astral, assim, é um certo papel, né, para ela estar juntando o time, unindo o time nesse sentido. E errar, né, porque a gente tem que assumir que muita coisa que a gente vai testar, não vai dar certo. E aí a gente vai ter que dizer: "Time, não deu certo, vamos tentar outra coisa". Então isso é super, em empresas, assim, mais flexíveis, né, eu acho que isso já é um padrão, assim, né, testar, ver se errou, se não errou, se dá certo ou não dá e buscar outra coisa. Se não, assim, as empresas grandes, eu acho que elas vão ter que lidar bastante com isso também agora, assim, na estrutura remota, né, bem importante. Então, no remoto, não importa o tamanho, todo mundo tem que pensar como gente grande, no sentido de que, a gente tem que pensar se todo mundo está tendo acesso a todas as informações, tudo tem que estar documentado, que a gente fala, né, parece dolorida até essa palavra, né, documentar, mas a verdade é que uma vez escrito, colocado em algum lugar, é muito fácil as pessoas acharem as coisas, todo mundo saber, por exemplo, estou trabalhando aqui de madrugada para o Brasil, e aí quando uma pessoa acorda, ela tem que saber onde está as coisas que a gente estava conversando, os processos, os projetos. Então tudo tem que estar muito afiado para qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Eu acho que esse que é o foco, né? Mesmo para uma empresa que trabalha no mesmo horário, eu acho que esse tem que ser o foco, assim, tá? Em qualquer momento, se alguém quiser mexer nos arquivos, como que ele vai saber, né? Como que ele vai conseguir participar disso de uma maneira transparente? Então a gente tem que pensar como gente grande, isso é bem importante. E aí, contando uma breve história de como eu vim parar aqui em Bali, na Indonésia, porque é importante, isso tem a ver com a minha vida pessoal e com o desafio da carreira que eu vou contar para vocês. Então, é o seguinte, eu já trabalhei nas 2 empresas que eu vou dar o exemplo para vocês, presencialmente, anos atrás, né, eu já tinha trabalhado no Cafundó Estúdio Criativo e na Mind the Graph. A Mind the Graph, ela é você quer falar, Fabrício, o que é a Mind the Graph? Aproveitar que você está aí. Ah, barulho? Tá bom. A Mind the Graph ela é um produto, na verdade, a ideia dela ela ajuda cientistas, né, pessoas da área da ciência da saúde, a desenvolverem imagens visuais, né, para papers, apresentações. Então é mais ou menos um produto que ajuda o cientista a sentar lá e fazer algo bonito, visualmente elegante, né, visualmente, que tenha um design, enfim, eh, que faça sentido com o todo, assim, né. Então esse que é o desafio da Megagraph. E o Cafundó, ele é um estúdio criativo que faz experiências, assim, realidade virtual, realidade aumentada, holografia, coisas bem legais e também bastante audiovisual, o Cafundó faz. Então essas 2 empresas, elas trabalhavam no mesmo local físico, que eu vou mostrar para vocês,
E eu trabalhei anos atrás em Floripa ali. E aí a gente chama formalmente as 2 empresas de Cafumind, porque ambos elas têm o mesmo sócio, que é o Leonardo Minoso, né, então ele também fundou as 2 empresas e junto com o Fabrício eles fundaram a Mindograph, né. Então a gente chama ela de Cafumind, porque ela sempre esteve no mesmo espaço e, enfim, a galera sempre se juntou muito, assim, dividiu coisas e tudo mais. Eu tô falando isso para vocês, porque eu vou querer dar experiências práticas, como eu falei, tá? Então é legal vocês entrarem dentro desse universo comigo. Então a gente trabalhava aí, num prédio ali na Lagoa da Conceição. Esse prédio, ele era incrível, assim, ele era uma balada antigamente, e aí a galera foi lá e reformou a balada, era muito massa. Quem estava aí na conversa participou de umas festinhas, rolava festinha direto lá. E tinha uma vista horrorosa, né, era, assim, uma localização horrível, e o pessoal trabalhava da meio-dia às 8h, também já era um horário diferente, né, a gente não pegar trânsito, já tinha essa preocupação da galera estar motivada no horário, mas a gente trabalhava todo dia no mesmo espaço físico, né. Tinha essas dunas atrás, a gente usufruía bastante do espaço da lagoa, e dentro tinha a galera ali no mesmo nível, né, já era um ambiente bem massa também, bem criativo, todo mundo trabalhando junto. Em cima era onde a gente dava as festinhas, né, normalmente. Tinha um espaço ali bem vazio e a gente organizava muitos eventos diferentes, assim. E sempre juntando uma galera da área ali de design, né, de tecnologia, né, da ilha ali de Santa Catarina, então o espaço era bem conhecido. E aí eu amava trabalhar ali, né, para mim era um sonho estar trabalhando ali no Cafundó, o prédio a gente falava que era do Cafundó, né, e a Mindograph estava nascendo ali, né, com uma startup. E aí eu falei: "Gente, mas é agora ou nunca, eu sou jovem e eu quero morar na Ásia". Tinha alguns motivos ali que eu queria vir para cá. E aí eu falei pra galera: "Tô em Indonésia, tô saindo, tô indo". Foi triste pra caramba pra mim, assim, eu não queria fazer essa migração, eu gostava muito do trabalho, mas falei: "Beleza, né, não tem como eu trabalhar com ele na Ásia, isso não vai acontecer, então tô indo". Então eu cheguei aqui na Indonésia, né, e aí eu tive um desafio pessoal meu, que foi aprender a trabalhar remoto. Como eu falei para as meninas ali, quem estava no início ouviu, eu eu não sabia trabalhar nem como freela, assim, designer, eu sofria muito, assim, eu não sabia como cobrar, eu não sabia como fazer as coisas, então eu tive um aprendizado exponencial de estar trabalhando remoto sozinha, como autônoma, né, primeiro como freela, depois eu passei por uma fase de me entender como autônoma, não, eu sou uma entidade, eu sou a Ângela, eu sou uma pessoa que está prestando serviço para empresas, né, e depois como até estúdio, né, que agora eu falei que eu tenho meu estúdio. Então isso foi uma mudança, assim, gigantesca, eu comecei a gostar sozinha, assim, pô, via muita gente trabalhando, eu tive uma experiência pré-pandêmica, né, então eu consegui trabalhar em cafés, consegui, enfim, conhecer uma galera aqui, né, viajar também em outros países aqui da Ásia trabalhando e vendo isso crescer, assim. Aqui na Ásia tem bastante gente trabalhando remoto, né. Então essa foi uma experiência legal minha, e aí a galera do Cafundó, da Mindograph, passaram pela pandemia no ano passado, então tiveram esse conflito, né, essa dúvida, né. Então o Fabrício e o Leonardo, que são os sócios, eles vieram conversar comigo, porque eles são amigos, assim, né, a gente nunca deixou de se falar também, e eles vieram me perguntar: "Ô Ângela, e aí, você acha que é possível a gente ir para o remoto e tudo mais?". Então foi uma conversa bem casual, assim, e aí eu falei: "Não, dá super, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo". E aí na outra semana eles me fizeram uma proposta, falaram: "Pô, Ângela, você não quer nos ajudar a fazer uma transição? Porque a gente quer fechar o prédio, é tudo ou nada, assim, agora a gente vai fechar o prédio, vamos vender as coisas e a gente vai para o remoto". Então essa foi uma decisão bem corajosa deles, assim, eu sempre falo: "Pô, galera, vocês mandaram ver, porque vocês viram que o mundo estava mudando, que, né, vocês viram essa demanda e não ficaram enrolando a galera". Eu vi muita gente enrolando, né, as pessoas, assim. "Ah, não sei se vai", é claro que isso não é culpa da empresa, mas eu acho que a galera tem que tomar uma decisão, sabe, assim: "Não, vamos ficar todo mundo remoto, né, vamos ficar até julho". Então tem muita gente que foi postergando isso e deixou as pessoas também ansiosas, né. Então isso foi um problema, mas eles tomaram uma decisão e a gente falou assim:
vai dar boa, né? Se não der, tudo bem, mas tem que dar, porque a gente tá aí fechando o estúdio, né? O Cafundó tinha 8 anos já, a Mind eu acho que tinha uns 5 anos, 6, não sei, menos, por aí. Então, foi essa decisão que a gente tomou, então a gente simplesmente fez uma planilha, e essa planilha aí viralizou em Floripa, que foram os itens que tinham no estúdio. Tinha projetor, tinha desktop, tinha monitor. A gente fez ela e compartilhou na rua. A galera comprou tudo assim em 1, 2 dias, eu acho. Foi no estúdio retirar. Os mais loucos foram lá, pegaram as coisas, né? Eu acho que foi uma época também muito boa para o pessoal, porque a gente vendeu os itens bem mais baratos, né? A preço de banana aí, a galera conseguiu comprar e equipar o próprio home office, então foi legal. E a gente conseguiu realmente ver as coisas acontecendo, assim, caramba, é sério mesmo, né? Vamos fechar aí o estúdio e vamos fazer acontecer. E aí eu sempre falo que, eu não, né? O Mark, o maior risco é a gente não tomar nenhum risco, né? A gente não se ficar ali, né, postergando, falando, não vou me arriscar, não vou me arriscar, talvez você seja passado para trás por causa disso, né? Então, eu vejo aí que a coragem é muito importante no empreendedorismo, isso já faz parte, né, da vida de quem é empreendedor, eu acho que isso é importante. E aí, então essa foi a introdução de como eu cheguei aí, né, galera? De como que eu cheguei aqui, de como que eu voltei a trabalhar ali para o Cafundó e para a Mindgraph, agora na Ásia, do jeito que eu queria. E eu gosto de compartilhar essa história porque as coisas simplesmente acontecem, né? Às vezes a gente acha que não é possível e olha só que reviravolta doida, né? As coisas vão acontecendo do jeito que a gente queria. E então, retomando aqui, eu queria passar para vocês como a gente fez a transição, né? Talvez a UbiMinds é uma empresa já 100% remoto, mas tem várias coisas valiosas aqui que a galera vai poder pegar de ideias ali também. Eu espero que eu compartilhe algumas coisas legais com vocês. Então, a primeira pergunta que a gente fez quando começou a fazer a transição é: o que, afinal, é essencial? O que a gente tinha no presencial que a gente não quer abrir mão? O que a gente tem que levar para frente? E aí, não é assim, é o que eu falo, né? Não o que está ali que eu coloquei de exemplo, por exemplo, as conversas na cozinha. A galera gostava de conversar na cozinha. A cozinha era o espaço mais criativo do estúdio, apesar de ter sala de reunião, né? Apesar de ter lá em cima a varanda, né? A galera gostava de conversar e ter as ideias na cozinha. Mas será que era a cozinha, assim? Será que era estar na cozinha? Ou será que a cozinha representava outra coisa? A cozinha, na verdade, era um local casual, onde o pessoal se encontrava e começava a ter ideia, sentar lá e ficar. Eles gostavam, a galera gostava de ficar um tempo lá sentado, conversando. Então, a cozinha é um espaço, né? Um espaço e um tempo, né? Então, a gente começou a observar o que é essencial. Não era cozinha, era o que acontecia ali, né? Então, esse daqui eu vou mostrar para vocês 4 exemplos que a gente listou do que era essencial. Então, os rituais de cultura nossos eram essenciais, a gente tinha que trazer eles para o remoto. Isso eu falo assim, que são as nossas reuniões, fora trabalho, né? As coisas que aconteciam dentro da casa. O reconhecimento diário, que a galera se dava, porque não era só gestor que ia lá e falava: ai, galera, mandou bem. Era o time se reconhecendo a todo momento. E nessa relação física, né, nas reuniões, o pessoal se reconhecia muito, né? As conversas na cozinha que eu já falei, e inovação sem firulas. O Cafundó sempre teve um espaço muito natural de inovação, né? As pessoas, elas estavam ali inovando o tempo inteiro, uma atrás da outra, xeretando na tela uma da outra, né? Como que a gente vai, né, continuar com esse ambiente, né? E aí, dentro dos rituais de cultura, a gente tem o cacarejo, compartilha e o convida, né? Eu vou falar rapidamente para vocês. O cacarejo é uma reunião mensal que a gente faz, que cada um conta uma história, é um concurso de storytelling, a gente fala. Então, nessa reunião mensal, todo mundo se reúne, o time todo, e cada um conta uma história sobre algo que aconteceu no mês. Essa história pode ser pessoal, pode ser profissional. A ideia é que a gente compartilhe algo, assim. E depois dessa sessão de histórias, todo mundo tem direito a um vale, um voto, né? Então, eu posso votar na melhor história da noite. E o que é legal disso?
a pessoa mais bem votada, ela ganha um prêmio, normalmente é um prêmio melhorzinho, assim, tipo, sei lá, pular de paraquedas, alguma coisa nesse sentido, assim. Mas a ideia é que tá todo mundo eles estão se reconhecendo, a galera tá votando na melhor história, não é uma pessoa só que tá fazendo isso, é todo mundo junto. E esse é um momento pra gente bem sagrado, assim, de conhecer melhor um ou outro também, enfim. Então esse é o Cacarejo, a gente não queria perder ele. O Compartilha é um evento que antes era semanalmente, agora é a cada 15 dias, a gente mudou no remoto, mas a ideia é que cada um compartilhe algum conhecimento em meia hora. Então eu posso falar sobre uma viagem que eu fiz, é mais legal quando é fora trabalho, né, extra trabalho. Então, assim, é sobre um esporte que eu gosto, sei lá, um livro que eu li, eu posso compartilhar, então esse é o Compartilha. E o Convida, a gente convida alguém externo para falar com a gente. Então, por exemplo, vou chamar alguém de fora, um atleta para falar com o time, eu vou chamar um empreendedor para falar com o time. Então, esse é o evento. Então, a gente não queria perder isso e deu muito certo para o online, funcionou muito bem, né? A gente tem ali, eu não sei se a galera usa o Notion, né? A gente sempre documenta as coisas no Notion. E no Notion a gente tem tudo que o pessoal precisa saber quando entra no estúdio, né? Quem está no estúdio ali, tanto da Mindgraph quanto do Cafundó, vocês vão ver que o desafio o Cafundó é sempre em português para a gente, né? Uma empresa, sobretudo brasileira e faz coisas para o Brasil, né? E a Mind é uma empresa internacional, né? A gente trabalha com um time aí também bem distribuído agora. Então, esse é o desafio, também está fazendo para os dois. A gente usa o Loom para gravar essas reuniões, né? Então, gravar para a galera que não pode participar na hora, participa depois, assiste, né? Então, tudo é gravado. Então, os nossos eventos deram super certo em termos de estar funcionando no online, assim, sem maior problema. A gente teve que mudar algumas coisas, né? Mas, no geral, funcionou bem no remoto. Reconhecimento diário, né? Dando uma ideia aqui para vocês, a gente usa o Disco, né? Que é um queridinho para a gente, é um aplicativo muito legal para quem usa Slack. E ele meio que foi a maneira que a gente descobriu uma ferramenta para estar motivando o time de se reconhecer. Não deixar de se reconhecer mesmo no assíncrono, né? Então eu estou ali trabalhando, mas eu não vou deixar de reconhecer uma pessoa porque a gente não está numa reunião, talvez. Então o Disco ele é um aplicativo que a gente consegue dar reconhecimento para as pessoas baseado aos nossos valores de empresa, então a gente consegue configurar valores, né? Vocês vão ver aí, team player, uma pessoa que joga junto com o time, e aí eu consigo dar isso automaticamente no Slack para as pessoas, são reconhecimentos, e ele também tem outras funções, tem os elogios, por exemplo, que são anônimos, então as pessoas conseguem mandar elogios uma para a outra, né? Eu recomendo vocês olharem isso, porque é algo bem fácil, assim, automatizado, que motiva muito o time, e tem outras features, você consegue dar recompensas de acordo com o maior número de reconhecimentos recebidos ou dados, enfim, são várias coisas assim para motivar, alinhar os valores da empresa com as pessoas, né? E as conversas na cozinha que eu falei acabaram virando o nosso Donut, né? O Donut é uma integração também do Slack, então a gente está falando de ferramentas porque, claro, o nosso trabalho remoto, ele é na nuvem aí, né? Então, tudo que a gente vai fazer tem que ter um espaço intencional para fazer as coisas acontecerem. Então, a maneira que a gente achou foi essa ferramenta do Donut, né? Entre outras coisas. Então, o Donut, ele marca reuniões entre pessoas que estão se falando pouco no Slack. Então, ele vai ver, assim, quem está se falando muito pouco e ele vai automatizar algumas conversas. A gente consegue dar nome para essas conversas. Nossa, a gente chama de Coffee Buddies, que são cafezinhos de 15 minutos. E aí é legal, galera, eu recomendo vocês fazerem isso, assim, ter conversas curtas, porque sabe aquela conversa que você fica querendo mais, assim? Então, você vê uma pessoa, fala, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Como tá a sua vida? Tal, os 15 minutos, finalizou? Deu, acabou. Né? Essa que é a ideia, assim, a gente ter esses encontros curtos, que não são exaustivos, cansativos, né? Mas que são legais, a gente já vê a pessoa, já dá um oi, né? Então, a gente compartilha depois as selfies, né, no nosso canal do Slack ali. E tem até um concurso de selfie, melhor selfie ganha no mês, sabe? A cada 15 dias você consegue fazer, então é bem legal essa integração. Inovação sem firulas, era importante para a gente ter um espaço de inovação também institucionalizado, no sentido, né? Senão as coisas não acontecem.
Então, na Mindgraph a gente tem um que chama Innovation Squads e no Cafundó a gente chama de Nugget Talks, né? Esse espaço funciona diferente para os dois, mas é basicamente um tempo que a galera tem para pensar na empresa, para pensar no negócio, e todo mundo pensa junto. Então, a gente tem esse tempo ali no nosso calendário para estar sugerindo problemas, oportunidades, e tudo isso tem a maneira, acho que é legal ter uma condução, um processo de como isso vai acontecer, mas para as duas é diferente e é importante para a gente. Então, a gente trouxe esse espaço, não deixou ele não existir mais. E aí tudo documentado, também explica como fazer, então todo mundo sabe fazer sozinho, né? Às vezes a gente divide em times pequenos, essas Innovation Squads, e cada um normalmente sugere uma oportunidade para a gente melhorar, a gente faz um MVP toda vez, normalmente é 1 hora de definição de problema, 1 hora de execução MVP, assim, MVP mesmo, assim, só para ver como que funciona, e a gente apresenta para todo o time depois. Então, essa é uma recomendação que eu tenho. O Nugget Talks ele é diferente, na verdade, a gente usa de outra maneira, mas é uma reunião com a galera do Cafundó sugerindo como melhorar a empresa também e saindo com acionáveis, né? E fora isso, tem muitas outras coisas, assim, tem acompanhamento individual que eu faço com cada um, né? Precisa ter uma pessoa cuidando das pessoas, né? Como eu falei. Então, a gente precisa estar mais perto pensando em trabalho remoto também. Então, pensar em trabalho remoto é perguntar para a pessoa como está a sua casa, né? Como que está aí a sua vida diária? Porque a verdade é uma só. Agora, esse ano, a gente entrou na casa das pessoas, né? As empresas viraram a casa das pessoas. E a gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar que a pessoa tem um filho, a gente não pode ignorar que ela tem um gato, que o computador não está funcionando. Então, eu faço acompanhamentos individuais, né, normalmente trimestrais com cada pessoa, e aí eu tenho minhas perguntas para ver como está a estrutura, como que está o sono, como está a alimentação, e isso é bem legal para a gente manter também o olho ali, né, trazer também para os gerentes, para os diretores, pô, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode cuidar dessa pessoa, e aí sempre rolam ações disso. Tem o Remote Drops, que é mais ou menos algo que eu gosto de fazer para inspirar o time a pensar remoto. Porque às vezes a gente, por exemplo, eu sou designer, e aí eu posso ver referências de design o dia todo, eu posso, né, mergulhar dentro desse universo, mas eu não vejo sobre trabalho remoto, assim. Então eu trago esses links para a galera, eu sempre faço uma newsletter semanal e mando. Ó, galera, o que está acontecendo na empresa, né? Essa semana, por exemplo, o Spotify decidiu que vai ser 100% distribuído. Eu mando para o time para motivar a galera, para eles ficarem a par dos assuntos do trabalho remoto. Então a gente também quer fazer a galera pensar remoto, né? Começar a se interessar por esse novo assunto, até porque isso é um plus, né, para a carreira. Assim, eu imagino que na hora de fazer uma contratação futura, eu já trabalhei numa equipe remota, né? Então isso é interessante para todo mundo. Contratação de pessoas também, o onboarding foi uma parte importante do meu trabalho, né? E agora é um processo assim que a pessoa entra, basicamente tem autonomia sozinha para marcar as reuniões, fazer as coisas acontecerem. Então é bem legal, a gente criou um processo bem sustentável de onboarding. E viagens internacionais, encontros anuais, né, que a gente vai fazer. Esse ano que passou não rolou, claro, mas a gente também vai dar viagens internacionais de acordo com o bônus que as pessoas vão receber do time, né? Avaliação que a gente tem de gestão de pessoas, e os encontros anuais que todo mundo vai se ver. Então, a gente vai chamar todo mundo para se reunir. Só algumas ideias do que é o onboarding, né? Do que são os remote drops, pequenos links, assim, e, enfim, como a gente faz as coisas. E aí, repito a pergunta, né? O que é essencial? Né? Tem muitas coisas que para cada empresa vai ser essencial, para outra não vai ser. A gente precisa ter isso mapeado, né? O que a gente não quer perder, que de repente a gente perdeu, né? Numa transição, ou que a gente deveria estar fazendo, né? E o que é o ideal também, porque a gente precisa deixar o time saber disso. Ó, galera, o ideal é que a gente futuramente trabalhe sem horários. Esse que é o ideal, tá? Vamos caminhar para lá. Então a gente sempre divulga o que a gente quer. O ideal é que vocês possam trabalhar de qualquer lugar, tá? Então, esse é o ideal. Mas vamos devagar, vamos caminhando para lá. Então, a gente precisa levar as pessoas
para terem esse entendimento junto com a gente de onde a gente quer chegar, no remoto também, né? Então, enfim, sempre mapear isso e falar para o time, comunicar. E a gente tem que construir um espaço que todo mundo pode errar, né? Inclusive a Head of Remote, inclusive eu. Então, nada assim nossa, meu Deus, erramos. Não, vamos testar outra coisa então, não funciona isso, vai ter outra solução. Então, isso é bem importante. E aqui para dizer que deu boa, né? Funcionou, tanto que no final do ano passado eu fiz uma pesquisa com a galera, eu perguntei se o Cafundó e a Mindgraph voltassem ali para o espaço físico, vocês voltariam? E a galera respondeu assim, não voltaria. Tipo, gosto do Cafundó, gosto da Mindgraph, mas agora eu aprendi como o trabalho remoto pode conciliar a minha vida, assim, pessoal, minha carreira com a minha vida. Então, para mim, isso é um sinônimo de sucesso, assim, deu boa a galera que estava com medo antes, né, receosa, como que trabalha com um time, né? Porque é diferente de trabalhar com um time de ser fornecedor, mandar um e-mail, trabalhar como freela, é diferente de você sustentar uma estrutura de time, de dar atenção para a pessoa, né, às vezes, de dedicar essa energia. E deu boa, assim, eu acho que a galera aprendeu a trabalhar remoto e não vai querer mais voltar mesmo, assim, né, uma coisa que mudou a vida das pessoas. E aqui só para finalizar, que se querem fazer uma coisa nova, é importante que vocês parem de fazer do jeito antigo, né? Isso é o mais importante. Então, também pensar, tá, era no presencial, mas vamos parar, cortar essa história de que era melhor, aquele discurso saudosista, né? Às vezes, era melhor quando fazia assim. Não, encarar isso como diferente, e não melhor e nem pior, né? Um novo momento, né? Dá para ser legal, tá, galera? Dá para ser legal, não precisa ser traumatizante. É isso que eu queria dizer. Então, aqui, quem quiser falar comigo tem meu e-mail, tem em todas as redes sociais é Angela Mancin, e o do estúdio, que é Peclish. Fechou, galera. Era isso. Show de bola, Ângela, maravilhosa. Que troca, sem palavras. Eu sabia que já ia vir coisa boa, mas eu não sabia que ia ser tanta coisa boa. Foi chuva de coisa boa. Agora a gente abre aí para as perguntas da nossa audiência que está conosco até agora. Aí, turma. Queria fazer um comentário. Antes a Ângela me pediu para falar e eu não podia, que tinha 2 bebês gritando, a TV ligada, estava uma zona aqui. Mas, bom, vivi isso aí bem perto da Ângela, né? Como ela falou, a gente já se conhecia antes, ela já tinha trabalhado, e eu queria trazer um pouquinho da mentalidade que a gente tinha como empresa e do que mudou quando a gente tinha uma pessoa cuidando disso, né? Que para mim faz toda a diferença, assim. Eu vejo uma porrada de empresa média ou grande falando de usar ferramentas de comunicação instantânea, né? E mesmo que não seja o WhatsApp, que seja, sei lá, alguma coisa um pouquinho melhor, como isso trabalhar remoto. E eu queria dizer que fazia, desde da fundação, a Mindgraph já usava o Slack. Então, usar o Slack não é trabalhar remoto, né? Porque isso é muito simbólico. As pessoas acham que se tem um chat onde está todo mundo, virou remoto. E isso para a gente era uma premissa de 5 anos atrás. A gente nunca usou e-mail para comunicação interna, né? Então, isso não é remoto, né? Para mim, o que é essencial e que mudou para caramba é fluxos de comunicação que integram todo mundo e que consideram quem não está participando. Essa é a principal mudança de mentalidade que faz a coisa ser distribuída de verdade, né? Todas as outras coisas são colas, são legais, né? Fazem as pessoas estar engajadas, afinal está todo mundo meio carente, né? Meio, enfim, querendo se conectar, mas a grande questão que faz uma equipe estar integrada de verdade é a comunicação fluir e incluir quem não está participando dela como alguém importante, assim. Esse acho que foi a principal mudança de perspectiva que a Angela trouxe. Fora o carinho, fora a atenção, fora tudo isso que vocês viram, é maravilhoso ter ela com a gente todos os dias, mesmo que em fuso horário invertido. Sabe que a gente, na UbMinds, a gente até fez algumas premissas que a gente viu para os times distribuídos serem funcionais de verdade, né? Porque é muito comum justamente essa lógica de fornecedor. Você tem várias pessoas, cada uma na sua caixinha, e não trocam entre elas, assim. E aí eu queria perguntar, no caso de vocês, o que foi mais desafiador, assim? Foi conseguir todo mundo colaborar? Foi manter o time engajado? O que vocês sentiram, assim? E como vocês resolveram também?
Você quer ouvir de mim, né? Ou da Ângela? Pode Os falar, dois. Fábio. Tá, legal. Da minha perspectiva, tinha um pouco de cultura remoto, né? Algumas pessoas não estavam acostumadas, então achavam estranho falar na frente da câmera, não tinham equipamentos adequados. Tem um aspecto de organizar a conversa, né? Para o Slack não virar um grupão de WhatsApp. A Ângela foi bem rigorosa assim no início, de pô, pessoal, façam textos um pouquinho mais longos, usem formatação de texto, usem a thread, isso faz muita diferença, né? Mas são coisas meio banais, só que faz diferença no dia a dia, né? A principal coisa que eu achei que mudou muito é disciplina com horário de reunião, né? Não é razoável pensar que você pode atrasar 5 minutos e o outro atrasar 8, porque aí todo mundo, né? Enfim, a gente não tem a sincronicidade que é importante nos momentos em que está todo mundo ao mesmo tempo, né? E a questão de registro, né? De documentação. A gente era muito indisciplinado com documentação, um pouco vindo da minha própria cultura, assim, eu sou um cara que faz as coisas acontecer rápido, e eu achava a documentação perda de tempo, mas no remoto é indispensável mesmo. Então, o carinho com a maneira como se escreve, eu acho que foi uma coisa que fez diferença e talvez a principal dificuldade, assim. Até a questão de troca entre o time, que a gente achava que ia ser difícil, assim, a Mind the Graph não tá sofrendo tanto, digamos, encontros criativos e tal, né? O Cafundó acho que está sofrendo mais, a Angela pode falar, não sei se isso ainda é um gap, mas a gente, não sei, por algum motivo está fluindo e a gente está conseguindo fazer as coisas evoluir. Tem uma coisa que eu acho que o que mais mudou, na verdade, é a mentalidade mesmo do pessoal, porque antes era um rolê empregado, assim. Eu tenho hora para trabalhar, a gente tem que mudar isso no remoto, até juridicamente, né? Sim. Então, eu tenho hora para trabalhar, eu estou aqui, então eu estou fisicamente, eu estou trabalhando, né? Aquela coisa. E aí agora não, a gente tem profissionais. Nossa, a gente não tem horário para trabalhar ali, nem no Cafundó, nem na Mind the Graph. A galera trabalha do horário que quer e as reuniões são pré-agendadas. Então, assim, o pessoal tem que estar nas reuniões para se conectar, nas reuniões de cultura, né? Esses são os momentos que a gente tem o olho no olho. Fora isso, se eu quiser trabalhar sozinho numa task de madrugada junto com a Ângela, tá tudo bem, não tem problema. Tipo, todo mundo pode fazer isso. Então, acho que mudou um pouco o lance da autonomia. Assim, eu tenho autonomia e eu sou um profissional. Eu acho que isso mudou muito, assim, porque antes é aquela coisa, né? Eu vou arrastando porque eu sou empregada, eu tô aqui, eu posso fazer amanhã. Né? Agora não, a gente trabalha por resultado e não por hora. Então não importa o tanto de hora que eu trabalho, né? É legal que isso muda o foco bem para eficácia mesmo, né? Você tem que ter a entrega. E mais do que resultado, eu diria que a gente sente que se eu não faço ou não faço no tempo, eu fico meio que em débito com o outro que está fazendo, assim. Não sei, cria um quê de irmandade, assim. É diferente trabalhar assim, né? Porque a gente também não é muito disciplinado nem rigoroso com métrica, com, sabe, olhar e falar assim, você atingiu 19, não 22. Tipo, literalmente a gente caga para isso. O que é importante é avançar, né? E uma coisa que eu achei bem interessante, assim, complementando o que a Angela falou, como isso trouxe rotatividade. No início as pessoas se sentiram acolhidas, falaram, meu, que legal, o pessoal que está na frente da empresa tomou uma decisão realmente certeira, né, baixou a ansiedade de todo mundo, etc. Mas a gente teve uma rotatividade de pelo menos 30% da equipe nos primeiros semestres, assim, e principalmente dos mais jovens. A gente achava que os mais jovens estavam mais preparados para trabalhar assim, e foi o contrário, assim, eles sofreram mais, não conseguiram entregar, e agora a gente tem uma equipe muito mais madura e está funcionando melhor, assim. Isso para mim foi uma baita surpresa. A gente vê essa perspectiva dos profissionais mais sêniores, assim, né? A galera que sabe trabalhar, que fica tranquila. O meu trabalho agora é ficar, inclusive no que o Fabrício falou, alertando o pessoal, por isso que eu faço acompanhamento, que não dá para ficar trabalhando 12 horas por dia, isso não existe, assim. Então, o meu acompanhamento é ficar fazendo as pausas com eles. Galera, galera, sabe, assim, vamos fazer tal coisa, a gente tem uns incentivos, né, os benefícios também nossos, assim, vale autocuidado, vale alimentação, né, as coisas que a gente dá, assim, mas isso tudo é para que a galera também saia e cuide de si, né, isso é importante pra gente, que as pessoas cuidem de si para estar produtivas, né, porque senão vai ficar ali no computador, às vezes, muitas horas e não vai estar trabalhando efetivamente, né, eficientemente. Angela, Fabrício, já que vocês tocaram nesses pontos, prazer falar com vocês novamente.
encontrá-los por aqui. Montagem de equipe, né? Contratação de pessoas. Existe algum tipo de perfil? Existe algum tipo de ponto que a gente tem que analisar e cuidar? Existem pessoas que são, enfim, estão mais predispostas e têm uma facilidade maior em trabalhar com remoto? Ou isso é uma condição que quem tem que desenvolver é o empresário, né? A empresa, no caso, você como head, trazendo as ferramentas adequadas e o ambiente adequado para que essa cultura funcione. Sobre contratações, tem alguns pontos importantes agora. Eu acho que esse lance assim, de já trabalhou remoto é legal, mas não é tudo, porque as pessoas elas podem aprender, né? Isso, assim, eu acho que todo mundo pode aprender, ainda mais quem nunca trabalhou, eu acho que talvez tenha até menos estigmas, assim, de como trabalhar. Mas uma coisa importante nas nossas contratações é comunicação, porque é o que eu falo, as pessoas não precisam ser introvertidas nem extrovertidas. Às vezes uma pessoa extrovertida, ela não sabe se comunicar, ela fala as coisas, mas fala de qualquer jeito, ou ela fala e não, né, ela não deixa as pessoas contextualizadas. Ou uma pessoa introvertida, né, às vezes ela tem dificuldade de, por exemplo, usar a câmera, mas a gente viu isso mudando muito, inclusive no time, assim, a galera introvertida deu um banho na galera que era mais tagarela nesse sentido, assim, né, porque eu acho que eles foram mais cuidadosos, assim, meticulosos em como eles iam falar, né. Isso é importante no remoto, a gente não pode jogar igual WhatsApp, né, oi, tudo bem? Né? A gente pensa no que vai falar, a gente relê o texto como se fosse uma comunicação. Então, a comunicação na contratação é importante. A gente agora está avaliando isso. A pessoa sabe se comunicar bem, né? Se ela enfim, ela tem esse cuidado. Acho que é mais o carinho, assim, o cuidado com a comunicação. Que mais? A parte técnica, claro, é importante, né? Mas eu acho que o mais valioso para a gente sempre foi valores, né? Então, a gente tem a nossa tabelinha de valores ali para ver se a galera tem tesão, se tem vibe, né? A gente tem as nossas coisas para contratações, isso não mudou. Agora, eu acho que é mais essa frente de comunicação. E em questão de equipamento, a gente está enxergando agora as pessoas como PJ, né? Juridicamente, isso faz sentido para a gente, né? Faz sentido para o trabalho remoto, então mudou-se um pouco a postura da empresa. Cada um tem que cuidar do seu equipamento, né? Tem que ter o seu equipamento, mas isso não quer dizer que a gente não ajuda. Então, a gente ajuda muito, mas é um lance, assim, porque a gente quer, não é um rolê, assim, né? A gente não vai ficar também, pô, a galera precisa de uma webcam, a gente deu webcam para todo mundo. Ou precisa da cadeira, as cadeiras do estúdio, inclusive, as prioridades foi sempre para o pessoal, né? Todos os equipamentos ali foi para o pessoal primeiro e depois a gente vendeu, né? Que eu falei para vocês. Então, a gente ajudou como podia, né? E sempre ajuda. A empresa sempre ajuda porque é uma necessidade. Às vezes a pessoa... Esse é o meu trabalho. Isso que é legal, né? Porque, imagina, uma pessoa, às vezes, está sem internet, está com vergonha de falar. Às vezes você fica envergonhado, às vezes você não quer falar, você quer resolver sozinho. E eles sabem que eles têm passe livre comigo, porque eu vou chegar ali e vou defender essa ideia, né? Então... Ô, Ângela, na real, a internet tá uma merda aqui, o que eu faço? Me ajuda, não sei o quê. Então, eu ajudo nesse tipo de problema. Eu tô ali para ajudar as pessoas a trabalharem melhor. Então, em relação ao equipamento, esse é um overview, assim, mas não é... A gente pergunta, né, o que a pessoa tem, e depois a gente ajuda como pode, inclusive aniversários, a gente vai dando coisa, né? Dá uma cadeira, tal, dá um gadget, enfim. Isso daí é importante para a gente como empresa. Respondi? Não sei se eu respondi. Ah. Oi, Ângela. Oi, Oli, tudo bem? Tudo bem? Então, eu queria saber como é que fica para vocês depois desse período, na verdade, durante esse período de onboarding e integração entre as pessoas. Porque quando eu entrei em empresa para trabalhar remotamente, todas as vezes eu tive que, por proatividade, chamar cada um para conversar, mesmo que só por 10 minutos para conhecer todo mundo. Eu não sei se você falou lá no começo, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas como é que isso entra no onboarding? Como é que essa integração entra no onboarding? Você diz a integração de conversas. Isso, de conhecer todo mundo da empresa. Ah, legal. Essa ideia aí eu peguei de uma experiência que eu tive na Netscape, inclusive. Por quê? A gente vai juntando as experiências que a gente tem, né, e vai criando bem bolado, né? Isso é bem importante. A ideia é a seguinte, a gente tem ali o nosso onboarding, né, que tá tudo documentado para a pessoa fazer quando ela quiser.
Quando ela entra, ela tem algumas talks que ela tem que marcar dentro da checklist. Então, ela chega e ela fala com a pessoa. Por exemplo, ela tem que fazer uma talk com a Ângela sobre trabalho remoto, que vai ser a primeira talk sobre trabalhar remoto. Então, ela vai lá e ela me manda uma mensagem no Slack. Ô, Ângela, que dia que você pode marcar? Vamos fazer essa talk? E aí, cada um já tem a sua apresentação pronta, né? Então, eu tenho a minha apresentação, todo mundo tem a sua padrão ali, que a gente já viu, que funciona, que dá certo, apresentando. E quando tem mais gente entrando junto, que a gente sempre tenta sincronizar isso na contratação, se vai ter 2, se vai ter 3 pessoas entrando, a gente já faz todos juntos, né, essas talks. Então, a gente concilia os horários, né, porque a gente tenta não ter um fluxo grande de reuniões, eu acho que isso é importante, tenta resolver tudo o máximo possível assíncrono, inclusive coisas de trabalho. Então, por exemplo, a gente às vezes vai fazer entregas, grava a tela, né, tudo para evitar reunião, assim, porque as reuniões para a gente tem que ser os momentos divertidos. A gente pode não falar de trabalho, né, que a gente pode conhecer as pessoas. Eu acho que o onboarding tem essas reuniões importantes, que é de conhecer a pessoa, né, se sentir um pouco mais próximo nessa primeira semana. E aí as pessoas têm uma semana só para fazer isso, né? Elas não fazem mais nada de trabalho, elas entram, mesmo no remoto, estão ali olhando o Notion, completando a checklist de ferramentas, o que tem que instalar e tudo, e as talks. Fazer essas talks. É basicamente isso a primeira semana. Respondi? Boa, respondeu sim. Obrigada. Legal, Amanda. legal. Mais alguém, gente, tem pergunta? Ângela, eu tenho uma pergunta. Bom dia aí no seu caso para você, né? Bom, eu trabalhei em algumas empresas aqui no Brasil presencialmente e depois eu tive uma experiência no exterior, no caso no Canadá, né? E aí eu conheci uma cultura totalmente diferente, onde lá já existia aquela questão de você trabalhar work from home 1, 2 vezes por semana, né? Era tranquilo. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei resfriado, né? Eu fiquei até assim, o chefe falou, não, pode ficar em casa, até você trabalhando de casa, até você terminar o seu resfriado, se recuperar. E eu fiquei, nossa, será que ele não vai achar que eu estou sendo folgado ou coisa assim por não estar indo no serviço? A gente fica com aquela consciência pesada que era da cultura brasileira. Eu não sei se você teve experiências com outras empresas aqui no Brasil que tem essa relação totalmente diferente, né? Com o mercado, com os trabalhadores, com a questão de estar ali uma cobrança muito próxima e lá fora a gente vê que existe uma liberdade maior, né? Você sentiu essa diferença também? Não sei se você teve experiência com outras empresas aqui nesse sentido. Eu tive, mas eu sempre falo que eu tive muita sorte, porque eu sempre trabalhei em umas empresas que eu considero, assim, admiro, né? Então, foi um pouco diferente, assim, a relação de confiança sempre foi padrão nas empresas que eu trabalhei. Mas ouço muito, ainda mais agora isso, porque rola, tem muita gente ainda no trabalho remoto, e eu acho que isso que traumatiza é a desconfiança, né? Então, começando um trabalho, inclusive, de estruturar a stack remota ali das empresas, às vezes o maior desafio é fazer o coração da gerência, dos diretores, né? Tipo assim, galera, essa ideia assim de colocar a câmera, nada contra, tá, gente, se vocês fazem isso, mas eu acho que é monitoramento, assim, colocar a câmera, deixar aberta para as pessoas se verem o tempo inteiro, sei lá, fazer muitas reuniões, porque senão não acredita que as coisas estão acontecendo. Isso tudo para mim é desconfiança porque não conseguiu fazer de outro jeito, assim, não conseguiu ver como que um projeto de repente fica mais visível num software de gerenciamento, né? Então, no Brasil isso acontece muito, tem muitas empresas que foram para o remoto e não entenderam isso, o que é bem triste, assim, mas eu imagino que uma hora vai cansar, assim, eu acho que é preciso testar outras maneiras de atuar. E, deixa eu ver, pessoalmente nunca tive uma experiência dessa, né? Mas já ajudei empresas que às vezes tinham uns fatores assim que às vezes as pessoas vieram me perguntar muito no passado, né? Como fazer com tal coisa, eu tenho dificuldade com isso e tudo mais. E eu acho que esse é o desafio, assim, a falta de confiança, porque depois que tem confiança, por exemplo, horários, né? A gente foi para o remoto sem ter os horários livres. Isso foi um trabalho que eu fui fazendo devagarzinho. Vamos com os horários. Por quê?
porque antes a galera estava ali sentada, né, das 9 às 5, né, tinha um horário assim, mas isso não queria dizer que eles estavam produzindo bem. Tinha gente que gostava de chegar antes do trabalho, tinha gente que ficava depois, e aí estava se sentindo exaustão, né? Porque, na verdade, eu gosto de trabalhar à noite, aí eu tenho que ficar esse horário alerta, eu fico alerta, aí depois eu gosto de trabalhar aqui nesse pedacinho, né, do dia. Então, essa foi uma mudança que a gente fez, que também foi assim, vamos lá, vamos ver se dá certo, é arriscado, e se não der, a gente volta, não tem problema. Né? Mas mudou muito a relação da empresa, sabe? Mudou muito. Eu vejo que a galera aumentou bastante a qualidade de vida e também, assim, eu sempre falo para eles, não quero estar numa reunião, é com vocês, né? Tipo assim, essa reunião que me chamaram é inútil, ó, galera, com toda a delicadeza, ó, sinto muito, mas eu não acho que não vou estar aqui, né, participando totalmente, eu acho que não faz sentido eu estar aqui. Eu quero criar isso em cada um. Eu quero que as pessoas tenham essa autonomia de falar assim, não, isso é interessante, isso não é, né? E criar essa necessidade também que as pessoas entendem que a cultura, os momentos de cultura são os mais legais nossos, assim, é tipo, tô aqui porque eu quero, né? Eu gosto disso, eu gosto que as pessoas tenham esse profissionalismo, essa maturidade mesmo, né, para trabalhar remoto. Eu respondi, fui além, né? Bacana, respondeu sim. Muito obrigado. Ô, Ângela, acho que super legal. Bom, acho que a gente está... vou transformar um pouco num bate-papo agora, estou me metendo aqui, desculpa, mas eu estive no Cafundó antes de você, né, Ângela? Ali a gente se teve um desencontro aí, quando eu saí, você chegou, e foi meio que nesse processo também de que eu deixei o Brasil e fui para a Holanda, que é o país onde eu estou agora, e, enfim, você chegou depois lá no Cafundó. E o Cafundó a gente teve bastante sorte, que era um ambiente realmente muito diferente de outros lugares que eu trabalhei no Brasil, no sentido de dar essa liberdade, né? Daquela época a gente já trabalhava com resultado e, enfim, o horário já era diferente, o pessoal chegava... A gente tinha um horário que era 9 ou 10 da manhã, mas assim, alguns chegavam 11, outro meio-dia, ia para a cozinha fazer o almoço, começava a trabalhar 1. E, enfim, era até que a gente entendeu que de manhã, né, ninguém trabalhava direito, a gente mudou para todo mundo estar lá à tarde até à noite, enfim. E aí, chegando aqui fora, é que eu fui conhecer mais diretamente aí esse caso que ele citou, assim, de empresas que tinham partes da empresa que trabalhavam algumas vezes na semana e outros dias não. A área técnica só ia na terça e quinta, uma empresa que eu trabalhei. E a parte mais gerencial folgava só na quinta. Enfim, tinha alguns pontos, assim, mas eu acho que o principal ponto é que eu acho que a gente consegue começar a implementar, cada um de nós aqui nas suas empresas, é trabalhar o que a Ângela falou no sentido de comunicação. Né? Primeiro, os gerentes, né? Quem estiver gerenciando, trabalhar nos objetivos, né? E deixar isso bem claro para todo mundo, quais são os objetivos de cada um, ter uma conversa, um one-on-one, né? Uma conversa 1-para-1, semanal ou quinzenal, né? Para entender os objetivos de cada um, o que essa pessoa tá prevendo fazer, o que você pode ajudar, né? Trabalhar nesses objetivos e, enfim, oferecer ferramentas para ajudar na comunicação e garantir que esse objetivo vai ser atingido, assim. Eu acho que esse é o principal ponto e de resto é confiar, cara, é só confiar e ver o trabalho acontecendo, ver o resultado ser entregue. Se não aconteceu, mais uma vez, provavelmente falha de comunicação, a pessoa que não entendeu que ela precisava de ajuda, qual era o momento que ela precisava pedir essa ajuda de outro colega da equipe. Então, assim, são coisas que a gente não precisa esperar de ninguém, assim, a gente pode fazer no dia a dia mesmo e ir mudando a cultura da empresa. Você falou um ponto legal, Thiago, que eu acho que vale a pena a Ângela comentar. Você falou assim, a pessoa saber o momento de pedir ajuda para o outro, né? Então, se mostrar frágil, criar um ambiente de segurança para dizer que não sabe, é essencial no remoto. Que é aquela coisa que você, no dia a dia, no presencial, você consegue ver que o cara está com dificuldade. E no remoto, se você não deixar claro que existe um safe space para você admitir um problema, etc., não vai acontecer, né? Ninguém vai se mostrar frágil se de repente isso for um sinal de fraqueza, né?
que vale comentar isso, Ângela. Sim, o Fábio disse bem aí, eu acho que isso é bem importante para a gente criar esse ambiente, por isso que é legal ter uma pessoa nesse papel também, de estar ali, conhecendo de perto o que é a vida de cada um. Eu sei, por exemplo, o horário que cada um gosta de trabalhar, eu tenho mapeado quantos membros tem na família, com quem que mora, sabe? Essas pequenas coisas, porque eles se sentem à vontade. Quando a gente vai conversar, parece que eu estou conversando, sei lá, falando da vida com eles. Na verdade, eu estou pegando várias nuances ali do que está acontecendo, como que tá as dificuldades, né? E então a gente criou esse espaço seguro, assim. E para emendar ali, que eu vi que vocês tinham comentado do híbrido, né? De estar tantos dias na empresa, tantos dias fora. É um desafio para mim o híbrido, assim, eu acho que ele é mais complicado do que fazer um remote 100%, assim, um all remote, né? Porque a gente precisa... Eu já trabalhei numa empresa que só eu estava remoto também, todo mundo estava presencial. Então, assim, eu era basicamente ignorada quando o assunto era cultura, né? Do dia a dia, as coisas que aconteciam e tudo mais. Isso não é legal, porque, pô, a pessoa tem que estar ali, tem que estar inserida, né? Então, por exemplo, aqui o Pedro, né, o meu companheiro, ele trabalha comigo no Cafundó e na Mind, né? Então, a gente faz reuniões sempre cada um no seu computadorzinho, por exemplo, que é para dizer, pô, tá todo mundo remoto, né? É que a gente fala de remote first. Então, primeiro a gente pensa no remoto todo mundo, né? Se a galera vai se encontrar ou não vai, beleza, mas assim, tem que estar para todo mundo estar remote. Então, toda a nossa stack, tudo tem que estar funcionando pensando nisso. Né? E no híbrido esse é um desafio, porque a gente não pode esquecer disso. Né? A gente tem que privilegiar o remoto, porque senão fica descompensada a relação. Não tem como, né? Fala, Rodrigo. Tá mudo, querido. Tá mudo. Opa, desculpa. Tinha clicado, mas não foi. Então, na última empresa que eu trabalhei, na verdade, um dos grandes desafios que eu tinha era que eu tinha pessoas muito jovens, estagiários, né? E a gente, quando migrou para o remoto, e a empresa em si tinha também uma cultura muito tradicional e pensando muito presencial, né? Vocês comentaram da questão de estar online, né, de estar visível. Na verdade, eu adotei uma postura até de me colocar sempre online, né, como gestor da área, eu me coloquei sempre online para ter a abertura e ter o sossego de quem desconfiava, né? Mas eu acho que um dos grandes desafios, e a pergunta vem por aí, era de como que vocês lidam exatamente com pessoas que estão num estágio ainda de desenvolvimento da carreira, né? Tem muitas dificuldades, e muitas vezes a gente acaba tendo que pegar na mão, né? Estar muito presente, né? Para que ajudar elas a se desenvolver, então, ajudar a não travar, até mesmo porque na outra ponta você tem uma entrega, né? Então, assim, você tem que garantir a entrega, né? E, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a se desenvolver. Então, você não pode travar o projeto, você tem que dar explicação. Quando você está no presencial, é fácil, né? Você lê nos olhos, no jeito, na coisa, na forma com que a pessoa está se portando. Mas, quando você está remoto, na verdade, é um grande desafio. Eu queria saber como é que vocês resolvem essa questão. Sim, legal. Tem uma parte bem importante do gestor de projetos e minha, né? Que é estar auxiliando em como que a empresa funciona. É claro que tem um onboarding. Vamos dizer que depois do onboarding, eu não sei, né, fazer algumas coisas. Eu estou aí no início da carreira, então eu preciso de um apoio. A gente faz muitas conversas, assim, no Slack, né? Tem aquelas chamadas rápidas. A gente sempre usa isso para fazer chamadas rápidas. E aí, às vezes, a gente chama para ensinar alguma coisa. A pessoa não sabe, sei lá, usar o Trello. Então, a gente mostra rapidinho. Eu sempre compartilho tela. A gente tem esse hábito, né, de compartilhar a tela, mostrar como funciona e tudo mais. Eu acho que isso ajuda muito as pessoas a entenderem, tanto da parte de projetos com o gestor, quanto da minha, assim, como funciona, mandar um reconhecimento, né? É claro que a gente tem gravações de quase tudo. Então, a gente tem uma escola ali, como usa a ferramenta. Eu gravo esses vídeos aqui sozinha, vou lá, gravo. Galera, como que funciona fazer um reconhecimento? E aí, quando a pessoa tem dúvida, eu mando o link. Isso é muito legal, né? Ela só tem que assistir um vídeo, às vezes já tem uma documentação e um vídeo. Então, ela consegue resolver aquela dúvida dela.
Mas a gente pega fácil isso no remoto, quando a pessoa ela não está conseguindo usar algo, ela não está conseguindo entender um raciocínio, sabe? De como fazer um projeto, como pensar nisso. Então, a gente normalmente faz essas coisas rápidas, assim, de toques, de marca com antecedência, às vezes, também. Ou amanhã eu queria falar com você. Bora falar tal hora, né? Então, isso rola muito porque a gente sabe que são momentos poucos. A gente não está cansado de fazer reunião, né? Isso que é o importante que eu estava falando para vocês. Então, quando precisa dar esse tipo de ajuda, é fácil, assim, para a gente. E compartilhar a tela e mostrar de verdade, né? Assim, mostrar como faz, isso é importante. Então, para as pessoas que estão começando, eu acho até mais fácil, viu? Quem está começando, pegar no jeito, assim, pegar no embalo, às vezes. Então, é legal, assim, também pegar jovens profissionais para estar ensinando isso. Mas é como o Fabrício falou, a gente também tem dificuldade com os jovens profissionais no quesito pensar remoto, né? Então, precisa ter uma pessoa, por isso que eu falo, é um privilégio, mas talvez seria importante toda empresa ter uma pessoa assim, pensando como que as pessoas estão atuando remotamente, né? Como que elas podem melhorar o trabalho delas, né? Edu. Luiz, quer falar? Ângela, deu boa. Conta pra gente o que não deu boa no processo. Cara, não deu boa várias coisas. Agora eu preciso lembrar o quê, mas teve várias coisas que a gente voltou atrás, assim, que não deu certo. Jeito de fazer coisa. Por exemplo, a reunião de inovação era muito complexo pra gente. Cara, como fazer uma reunião de inovação legal, assim? A gente tinha feito antes de uma maneira que não estava dando certo. Parecia um parto, assim. A galera estava achando que, sei lá, estava meio que uma resolução de bugs, não era um lance meio inovação, assim, sabe? E aí a gente repensou. Isso aí não deu certo no primeiro, assim. Então a gente teve que pensar como que fica legal, como todo mundo gosta de se envolver. Que mais que não deu certo? Teve várias coisas. Ferramentas em si, né, que às vezes a gente começou a usar, assim, não deu certo, assim, às vezes até contratou e não deu certo, não fazia sentido com a nossa cultura. Tem gente que eu vejo que usa, que gosta, pra gente não deu, né? Então isso daí também não deu certo. Ó, Luiz, teve várias coisas pequenas, sabe, assim? Coisas pontuais, mas... E como é que o pessoal recebia essa volta de ferramenta, essa volta de processo? Todo mundo entendeu na boa que, cara, a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio, ou teve gente que se mostrou resistente, tipo, porra, meu, eles não sabem o que estão fazendo? Uhum. Eu acho que deu boa por causa da cultura, né? Cultura é uma coisa que a gente, não importa o que você fale, eu posso aqui tentar mudar, modificar algo, mas na verdade a cultura ela existe por si só, né? Então, desde o início ali das empresas, as empresas que eu estou citando, obrigatoriamente, a gente já tinha esse espaço para erro, para retorno, para volta. E eu sou muito assim, eu acho que tem a ver com a energia, por isso que eu falei tanto que não pode, tem que ser uma pessoa que não desanima, né? Que tá ali engajando a galera. Porque eu tô sempre ali falando numa boa, assim, sem medo de me sentir humilhada, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, assim, não, tipo, galera, volta isso aí que deu ruim. E a gente fala isso abertamente no chat, não é um negócio assim, eu vou falar só com o Fabrício, com o Leonardo, só na reunião, assim, ai, deu ruim, Ângela, e agora? O que a gente faz? Não, a gente abre isso e tem, os profissionais que a gente tem são muito bons, às vezes eles trazem soluções, assim. E se a gente fizer desse jeito, galera? Então, é um negócio meio cooperativo e alguém tem que puxar, alguém tem que começar a se abrir, né, a se sentir vulnerável nesse sentido, assim. Eu me sinto super vulnerável em vários momentos, e tá tudo bem, assim, porque alguém tem que começar para os outros se sentirem também à vontade para se sentir vulnerável, assim. Então, acho que é um passo a passo da cultura mesmo. Legal, obrigado. Oi, Angela, eu tenho uma dúvida. Em relação você falou que hoje em dia o pessoal tem seus horários e tal, e como é que fica a interação com alguém que não está agora? Eu estou precisando de ajuda e a pessoa que eu quero falar não está agora. Qual é a política? Eu aciono ela num contato, sei lá, privado, não da empresa, assim, né? Ou não, eu espero e mando alguma coisa mais formal, um e-mail pedindo para marcar uma reunião e tal. Como é que fica essa questão de interação entre essas diferenças de horários, assim? Na verdade, assim, tem várias coisas que a gente achava que era
urgente antes, e que no remoto a gente viu que tem muita coisa que não é, né? Assim, tipo, dá para esperar um dia, dá para esperar 12 horas. Isso aí foi uma coisa que todo mundo viu. Mas tem um senso de organização com antecedência que é muito legal, assim. Tipo, pô, eu vou precisar fazer um pair programming, eu já vou falar com alguém com antecedência, né? Eu vou agendar isso. Então a galera tem autonomia para fazer isso hoje. A gente não aciona as pessoas normalmente num contato privado, assim, no WhatsApp. Cara, só se der muito ruim, assim, mas ainda não deu nada, nem com o projeto, assim. Eu acho que tudo pode esperar um pouquinho, assim. E eu estando aqui, eu descobri isso muito, num fuso horário totalmente diferente. É claro que eu estou no futuro, né? Então, às vezes, a galera me dá uma pauta para o dia e eu consigo entregar, tipo, no mesmo dia. Muito doido isso, né? Por estar 12 horas no futuro, assim. Então, isso me dá uma certa enfim, eu tenho esse tempo extra. Mas nada, assim, a gente não teve isso, assim, nem para cliente, né? O Cafundó tem projetos que tem que entregar ainda de deadline, a gente consegue mapear isso com o gestor com antecedência. Nunca teve esse problema, assim, de prioridade de ligar no celular e falar, galera, deu ruim, né? Então, não sei, assim, nunca foi o nosso caso, né? Às vezes um site cai no ar, eu imagino, para quem é desenvolvedor, assim, e a nossa parte positiva é que hoje o nosso time está expandindo, a gente tem gente no México, né? A gente trabalha com os indianos. Então, tipo assim, é legal porque eu vejo que a casa está rodando 24 horas. Não tem um horário muito comercial também, isso é muito interessante. O pessoal agora quer viajar, então eu já mapeei isso no time, né? Tem muita gente que quer morar fora no nosso time, o que é muito legal, eles já se sentem capacitados para fazer isso. E eu vejo que isso é positivo, assim. Parece que a empresa está ali rodando às 24 horas mesmo e está funcionando, assim. Então, não tivemos esse problema, não acionamos pessoas em contatos pessoais, assim, mas só se der muito ruim mesmo, isso vai acontecer, imagino. E aí vai ser um WhatsApp de ligação, ligar, sei lá, alguma uma coisa assim. Mas a gente também não motiva isso, assim, tudo dá para esperar um pouquinho. Foi? Obrigado, viu? Fala, Deleite. Oi, Angela. Oi, pessoal. Saudades de você, Angela. Então, uma pergunta para ti. Como que vocês fazem com os salários? Assim, hoje com a empresa sendo multinacional, tendo pessoas aqui na Indonésia, México, como é que é pago o salário? É moeda local? É real? É dólar? Como que funciona isso para vocês? Uhum. A gente ainda não tem diferenciação de salário, tá, Deleite, em relação à região, mas é algo que a gente tem que mapear com certeza. A GitLab faz isso já, né, também. Eu sigo muito exemplo deles, assim, quem tem vontade de aprender mais sobre trabalho remoto, eu acho que eles são, assim, uma baita referência para mim, e eles já fazem esse lance de salário, assim. Isso vai ser interessante futuramente, né? Mas a galera ainda está muito em Floripa, então a gente ainda não cogitou isso. Assim, a maior parte do time ainda está em Floripa por causa do físico ali, né? Que era aí o estúdio. Mas futuramente isso vai ser, assim, com certeza importante. A gente precisa mapear de acordo com localização, né? No GitLab eles fazem assim, de acordo com o lugar central que a pessoa fica, né? Tem gente que vai querer ser mais nômade, né? Então também é um desafio, assim. Mas, por exemplo, a Mindgraph já é negociável, né? Eles recebem em dólar, né? Então, porque é uma empresa internacional, né? Então eles já conseguem pagar em outra moeda. Mas a Cafundó é uma empresa brasileira, então com certeza eu acho que a média de salário vai estar sempre sendo a mesma nesse sentido, né? A não ser que a gente modifique com a localização. O que eu vejo futuramente a gente perde pessoas por não ter um salário adequado ao local delas, né? Então isso já está mapeado, a gente vai ter que pensar nisso futuramente. Quando a galera migrar, a gente tem que pensar em retenção de pessoas. Mas, assim, caso a caso também funciona, assim, né? Mas a Mind, por exemplo, é super transparente. A gente abre, inclusive, todo mês, gastos, quanto que a empresa ganha, bônus, a gente abre isso para todo mundo. Então, a gente tem que ver para ser justo, né? Então, vai ser um desafio, mas ainda não temos. Deu, turma? Todo mundo cansadinho? Que horas são aí? São 7 da noite? Ah, mas acho que estava muito legal, assim, de ver a galera toda engajada. Ângela, muito, muito, muito obrigada.
A gente falou do começo, né? Tipo, mesmo a UB que já nasceu remota, mesmo assim a gente aprendeu várias coisas. Tô louca para conferir os add-ons ali do Slack também, que a gente também tem ele como base, mas aquele Donut ali eu não conhecia ainda, não. É legal, Donut. E acho que isso é muito rico, assim, da gente fazer essas trocas, né? Porque eu acho que cada empresa, eu acho que a gente compartilha os desafios, mas nem sempre as soluções. Então é importante a gente tomar esse próximo passo aí. Uhum. Eu gosto de dar essas coisas mais factíveis, assim, porque eu acho que isso ajuda as pessoas a testarem outras coisas, né? Mas é isso, galera. Queria agradecer. Vocês que ficaram aí na finaleira. Vamos se comunicar, se conectar, se envolver, tá? Contem comigo. Eu estou sempre respondendo também as dúvidas ali. Quem quiser perguntar alguma coisa e compartilhar, tá bom? Então é isso, tamo junto. Valeu demais, turma. Obrigada. Até mais, gente. Até mais. Valeu, tchau, tchau.